Diz assim a palavra do nosso Deus: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás de vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra, quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, nós nos alegramos, ó Pai, na Tua presença, diante, ó Deus, da majestade do Teu Filho, o nosso glorioso Redentor e Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Nós nos alegramos, ó Pai, neste ajuntamento santo, solene, presença do Teu povo, ó Deus, em torno da Tua palavra. Palavra que foi lida, e palavra que deve ser exposta, explicada, aplicada, para o benefício das almas de cada um dos ouvintes esta manhã. E por isso mesmo, ó Deus, é que nós estamos diante de Ti para clamar ao Senhor, para que, ó Pai, o Teu Santo Espírito nos conduza, nos dirija, de maneira que seja dito, seja exposto, seja falado ao Teu povo tão somente aquilo que corresponda à Tua palavra. E de igual modo, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor abençoe, dirija, conduza cada um dos ouvintes esta manhã, para que sejam sinceros, para que seus corações sejam prontos e dispostos a ouvirem a Tua palavra, Deus, como que corações vazios, ensináveis e pastoreáveis, prontos a ouvir, receber a Tua palavra, Deus, e sair daqui para viver. É o que nós pedimos no nome bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos concluir a argumentação de Salomão a respeito das riquezas, do fato de que dinheiro não nos satisfaz. E eu gostaria de enfatizar nesta manhã, com base nesse texto, o fato de que as promessas do materialismo, elas são sem sentido. O materialismo vai nos fazer muitas promessas. Ele será, em sua proposta, extremamente sedutor, mas nenhuma dessas promessas possui sentido algum. E é sobre isso que nós iremos meditar nesta manhã. O materialismo, que nós já ouvimos alguma coisa a respeito dele nas aulas sobre cosmovisão, é uma cosmovisão, é uma forma de ver o mundo, uma maneira de nós interpretarmos a realidade e todas as coisas. O materialismo, ele valoriza a matéria acima de todas as coisas. Nada é mais importante do que aquilo que nós vivemos aqui e agora na cosmovisão materialista. O materialismo, ele faz com que nós tenhamos em perspectiva
tão somente as coisas que existem debaixo do sol, tão somente as coisas que nós vemos aqui e agora. Ele impede que os nossos olhos venham ver aquilo que existe além daquilo que nós contemplamos debaixo do sol. O problema é que o materialismo ele afeta diretamente o Evangelho. Enquanto o Evangelho ocupa as nossas mentes das coisas eternas, o materialismo ocupa as nossas mentes das coisas temporais. Enquanto o Evangelho propõe-nos pensar em termos do futuro, das coisas que Deus está fazendo, o materialismo faz com que nós venhamos a nos ocupar com as coisas que nós fazemos e com as coisas do presente século. O dinheiro, ele é neutro, não é em si um mal. Ele é uma forma de pagamento, ele é extremamente necessário, é extremamente útil. Mas o grande problema é que o dinheiro pode ser colocado no lugar de Deus. Ele pode se tornar um ídolo. E nós temos grande dificuldade de lidar com o dinheiro. E o dinheiro ele quase sempre começa a ser um problema, não necessariamente em si, mas na medida que nós compramos coisas e essas coisas elas tomam lugares que não deveriam tomar. Por conta disso, o próprio Senhor Jesus já nos advertia seriamente a respeito do dinheiro. Lá em Lucas 14, verso 33, tendo o dinheiro em mente e as coisas que o dinheiro pode comprar, Jesus ele disse: qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pelo simples fato de que o dinheiro, mesmo sendo neutro, ele pode propiciar relações absolutamente idólatras. Ele pode te dar meios e fundamentos para que você exerça aquilo que é uma das maiores capacidades do coração humano, que é fabricar ídolos, se envolver com idolatria. Então, meus irmãos, é muito importante nós tomarmos cuidado com o dinheiro. E é por isso que Salomão nos instrui aqui a respeito do fato de que as promessas do materialismo, a proposta das coisas que o dinheiro pode nos dar, de fato não tem sentido e não nos satisfaz. Eu creio que numa época como a que vivemos, é muito difícil você fugir de alguns slogans, né? Há algumas expressões de que o dinheiro não pode comprar felicidade, mas o mundo parece nos incutir a ideia de que sem dinheiro não há felicidade. Vocês sabem o quanto eu sou crítico, por exemplo, das práticas de marketing de rede, né? Ontem mesmo eu falava na visita ao Raul e à Núzia sobre o quanto algumas igrejas neopentecostais se assemelham a esses ambientes de marketing de rede. O quanto uma igreja neopentecostal, por exemplo, é parecida com a Herbalife. Se você for numa reunião de Herbalife, de Amway, de Forever, de não sei o que mais que tem por aí, você vai ver o quanto a cosmovisão que lateja, que viceja, que se expõe, que se mostra, é o materialismo. Há uma idolatria visível e categórica do materialismo nesses ambientes. Então, a nossa sociedade também, de uma maneira geral, ela é muito incutida por essas ideias. Por isso que muito facilmente as pessoas se envolvem com essas propostas como as do marketing de rede. Eu me lembro bem do ambiente universitário, dos primeiros anos da faculdade, o quanto havia algumas fixações na mente de colegas e de todos nós, a turma ali. Havia uma obsessão muito grande de controle com relação ao futuro, como se nós pudéssemos, de fato, efetivamente ter controle sobre o nosso futuro. E todo mundo tinha claramente um plano de vida, e esse plano de vida era absolutamente materialista. Eu vou me tornar um juiz, eu vou me tornar um advogado criminalista, eu vou ser isso, vou ser aquilo, e num determinado estágio da minha vida eu estarei certamente com mais do primeiro milhão ganho, né? Isso é o que está normalmente no DNA social da época em que nós vivemos. Por quê? Porque a proposta do materialismo era muito atraente. O discurso dele é extremamente poderoso e atraente. Você certamente enfrenta dificuldades no seu discipulado de Cristo por conta do materialismo, porque nós somos socialmente afetados pelo materialismo. Vocês ouviram
das primeiras aulas de cosmovisão, que a cosmovisão ou a visão de mundo é algo que é socialmente compartilhado. É muito difícil você viver numa sociedade que tem determinada visão de mundo e você não absorver, mesmo que parcialmente, inconsistentemente, de maneira inconsistente, algumas dessas expressões dessa visão de mundo. É muito comum você experimentar essas partilhas sociais de visão de mundo. E por conta disso, nós, em alguma medida, somos materialistas. Nós, em alguma medida, já somos influenciados por esta maneira de pensar, de viver, de ver o mundo, de ver as coisas. Há uma coisa interessante, é que a publicidade ela é muito importante para o materialismo. Se nós olharmos para 100 anos atrás, nós vamos encontrar pessoas jovens começando a trabalhar duro, com muita determinação, e lentamente nas suas vidas, e lá pelo fim da meia-idade, acumulando alguma riqueza. Mas havia uma postura muito diferente das pessoas de 100 anos atrás, com aquilo que ganhavam, com aquilo que acumulavam, em relação àquelas pessoas de hoje, e a sua maneira de lidarem com o dinheiro. Uma coisa muito comum entre o homem jovem de 100 anos atrás, era que normalmente as pessoas tinham 3 ou 4 peças de roupa, né? Eu não sei, aqui os irmãos que tinham familiares que viveram essa época, se você vai ter alguma memória, ou alguma lembrança, ou alguma história que você já tenha ouvido a respeito disso. Mas o fato é que as pessoas que viveram no início do século passado, pelo ano de 1900 e alguma coisa, eram pessoas que, primeiro, trabalhavam muito duro, levavam anos para acumular riqueza. Normalmente, pelo final dos anos, dos seus 50 anos, 60 anos, é que eles estavam ali acumulando alguma riqueza. E normalmente essas pessoas possuíam em torno de 3 ou 4 peças de roupas, ou conjunto de roupas, né? Normalmente as roupas que eles utilizavam eram roupas em sua maior parte de cores escuras. Haviam traços de frugalidade, as pessoas eram muito simples, e tudo que os envolvia em sua forma de consumo, em sua maneira de viver, era simplicidade e praticidade, né? Eu me lembro bem de uma foto de minha família, onde o irmão de minha avó aparecia com um terno xadrez, coisa feia, né, para os nossos padrões de hoje. Um terno bem cafonão, e ele todo orgulhoso na foto do seu terno, um belo dia de criança ainda, reunidos lá no Maranhão para uma festa de fim de ano da família, encontramos com o tio João de Deus e falávamos com ele sobre o terno dele, né? E alguns dos meus primos mais velhos estavam zoando, né, zombando dele, pelo fato de que o terno era muito cafona. E então ele dizia, falou, olha meu filho, mas você precisa entender que era o único terno que o titio tinha, né? E para a época não era tão cafona assim, não era tão destoante assim. Mas ele nos chamou a atenção no fim da conversa para uma coisa interessante. Ele disse, olha, hoje vocês são obrigados a pensar em termos de moda. Naquela época nós não éramos assim. Não havia essa fixação tão grande que existe hoje com relação à questão de moda. Ah, fulano, né, não está na moda. Nossa, mas fulano está completamente fora, né, do padrão. Como ele está brega, né, ou mal vestido, ou coisa desse tipo. Ele chamou-nos a atenção para o fato que no início dos anos 1900 não havia essa mentalidade que nós temos hoje. Hoje você vai ouvir mais ou menos assim. Nossa, o Edilson está vestido estilo meio anos 70, né? Nossa, o cabelo da Thaís está meio anos 90. Ah, mas o Luiz, ele anda muito assim, meio anos 80, né? E cara, anos 80 é dureza, né? Vocês se lembram bem, anos 80 lembra o quê? Lembra Cyndi Lauper, Madonna, né? Gente muito over na maquiagem, muito over nas cores das roupas,
né? E aí tem toda uma questão de julgamento estabelecido por conceitos de moda, estabelecidos nas últimas décadas do século XX. Né? E claramente desde o final dos anos 60, cada época passou a ter características muito acentuadas e muito marcantes. Mas isso começa lá atrás, com a chamada moda dos anos 20. Se você não ouve falar de moda dos anos 1890, moda dos anos 1870, moda dos anos 1850. Mas a partir de 1920, nós começamos a ouvir falar sobre essa história de moda dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40 e dos anos 70, 80, 90 e por aí vai. Por quê? Por causa de uma coisinha chamada publicidade. A publicidade ela vai surgir com a intenção de provocar esse acirramento do materialismo na sociedade. Um sujeito chamado Edward Bernays, ele foi extremamente importante para o desenvolvimento da publicidade. E na década de 20, ele começou a intensificar o trabalho de propaganda, só que na época não chamada propriamente de propaganda, mas de relações públicas entre empresas e público consumidor. E ele fez uma coisa interessante. Ele fazendo marketing de cigarros, ele trabalhando para aquela marca chamada Lucky Strike. Não sei aqui, eu sei que os irmãos não são fumantes, mas devem conhecer essa marca. Eles são muito envolvidos com patrocínio de corrida de motos. Inclusive tem, e já houve, né, uma equipe da Fórmula, eu não sei se é GP que dá o nome, aquela que tem o Valentino Rossi lá, que a equipe chamava exatamente Lucky Strike. E ele, nos anos 20, no meio dos movimentos feministas, no meio das manifestações que haviam das mulheres para alcançarem os seus direitos, direito de votar, direito disso, direito daquilo, ele então começou a entregar cigarros para as mulheres e fotografando mulheres envolvidas em manifestações pela liberdade feminina, fumando. A sociedade não aceitava a ideia de mulher fumar. Mas a sacada de Bernays foi colocar um cigarro numa mulher manifestando em favor da liberdade. Porque quem é que iria contra isso? Né? É como alguém hoje, um marqueteiro hoje, aproveitasse-se da parada gay lá em São Paulo, ou em qualquer outra manifestação de minorias que tem sido tão fortemente estabelecido como o politicamente correto no nosso tempo, e colocasse o seu produto lá na mão. Ou seja, quem é que vai questionar? Quem vai ousar questionar uma mulher que está em manifestação pela sua liberdade e portando um cigarro? Né? Então, a partir dali, ele conseguiu associar cigarro com direito das mulheres e com liberdade. Isso foi uma grande sacada em termos de marketing. E de lá para cá, ninguém mais podia questionar mulher com cigarro ou mulher fumando. Né? E muitas outras coisas se desenvolveram e a publicidade foi tornando o materialismo uma cosmovisão mais do que simplesmente socialmente compartilhada, mas erradicada de tal forma, assim, envolvida, enraizada de tal forma com a sociedade que passou a ser, né, uma grande característica da sociedade ocidental. Ele, em um livro que ele escreveu, ele disse o seguinte: a manipulação consciente e inteligente dos hábitos e opiniões das organizações de massas é um elemento importante na sociedade democrática. Aqueles que manipulam este mecanismo invisível da sociedade constituem um governo invisível que é o verdadeiro poder de nosso país. Nós somos governados, nossas mentes são moldadas, nossos gostos formados, nossas ideias sugeridas, em grande parte por homens que nunca ouvimos falar. Este é um resultado lógico do modo como a nossa sociedade democrática é organizada. Um vasto número de seres humanos devem cooperar dessa maneira se eles estão vivendo juntos como uma sociedade que funcione bem. Em quase todos os atos de nossa vida diária, seja na esfera da política ou de negócios,
em nossa conduta social ou o nosso pensamento ético, somos dominados pelo número relativamente pequeno de pessoas que entendem os processos mentais e padrões sociais das massas. Isto é, eles que puxam os fios que controlam a mente do público. Ou seja, aquele que controla as marionetes. Portanto, meus irmãos, a realidade, o fato social é de que o materialismo se tornou uma gigantesca expressão do mundo ocidental. Isso foi planejado. Poucas pessoas determinaram que a maioria das pessoas iria assumir isso como seu estilo de vida, como a sua maneira de viver. Isso já era um problema na época de Salomão, mas se tornou um problema ainda mais grave na nossa época. Portanto, as coisas de que nos fala Salomão nesse texto, elas nos desafiam ainda mais na nossa época, na medida em que o materialismo não é apenas uma simples maneira de pensar, de ver as coisas, de ver o mundo, de se portar, mas o materialismo se tornou a característica, o próprio DNA da nossa geração. Nós olhamos para 100 anos atrás e nós vemos as pessoas vivendo de uma maneira que nós hoje não somos capazes de viver. Você consegue pensar, Lucas, você vivendo com apenas 3 mudas de roupa? Algum de vocês consegue imaginar vocês vivendo com 3? Ou vou conceder mais uma peça para vocês? 4 mudas de roupa. O dia, a semana nossa tem 7 dias. Você consegue imaginar viver com 4 mudas de roupa para 7 dias da semana? Isso foi o que mudou significativamente no nosso tempo. Mas qual que é o ponto de tudo isso? Qual que é o problema de tudo isso? Pastor, mas não é bom, pastor? A gente poder ter dezenas de peças de mudas de roupas em relação àquilo que os nossos antepassados tinham há 100 anos atrás, isso é bom. O problema não é ter as coisas. O problema não é simplesmente ter as coisas. Como eu disse, o dinheiro é neutro. O problema é aquilo que o dinheiro compra e a importância que as coisas que o dinheiro compra, a importância que elas assumem nas nossas vidas. As pessoas começaram a servir o dinheiro porque o dinheiro passou a ser o meio para tantas coisas que assumiram uma importância que não deveriam ter. Você já deve ter se incomodado com a maneira como as pessoas te avaliam. Eu falei aqui de exemplificando, supostamente, hipoteticamente, alguns irmãos como representativos da moda de alguma década. Você já deve ter se perturbado grandemente quando alguém te comparou como alguém da moda dos anos 80 ou dos anos 90. Você já deve ter se incomodado e saído apressado, como se tivesse que resolver algo muito sério na sua vida, quando você tinha que corrigir a suposta atribuição a você de uma moda dos anos 90, 80, 70. Isso deve ter te incomodado, isso não deveria te incomodar. Viver para o que é in e viver orientado pela moda é idolatria. Quando as coisas assumem uma importância maior do que elas deveriam ter, isso é indício indicativo de idolatria. Quando você está mais preocupado em se ajustar aos padrões de moda ou aos padrões do que é in na nossa sociedade, e você não está tão preocupado em se ajustar, por exemplo, às Escrituras, ao modelo de Cristo para a sua vida, então porque você já está envolvido com idolatria. A propaganda nos diz que nós queremos ser felizes e que nós precisamos de alguma maneira nos submetermos à polícia da moda, à polícia do que está na moda, daquilo que é bacana. Eu sei que, obviamente, nenhum de vocês vai querer, por motivos outros, usar um tijorola hoje, né? Vocês se lembram do tijorola? Aquele telefonezão gigantesco, né? Parece um tijolo mesmo, da Motorola, que existia alguns anos atrás. Que eu sei que você vai encontrar motivos que não são propriamente de moda para não usar um aparelho daquele. Mas a questão é que grande parte das coisas que nós escolhemos, usamos, fazemos nos nossos dias não são necessariamente
por questões utilitárias, por questões de praticidade ou de simplicidade, mas porque simplesmente queremos estar na moda. Porque simplesmente é o bacana agora ter essa coisa, ter isso, né? O materialismo, em muitas maneiras, é uma forma de nós destronarmos Deus para levarmos os nossos corações a Satanás. É isso que esse texto está nos chamando a atenção aqui. Randy Alcorn, comentando Eclesiastes, ele diz que nenhum de nós pode entronizar o verdadeiro Deus, a não ser que nesse processo você destrone os outros deuses. Nós já falamos várias vezes para os irmãos que o processo de glorificar a Deus envolve necessariamente o processo de desglorificar outras coisas. Nós começamos desglorificando-nos a nós mesmos, mas necessariamente glorificar a Deus implicará em desglorificar outras coisas. Jesus disse que aquele que não pode renunciar a tudo que tem, não está apto a me seguir. Isso significa, em outras passagens, Jesus dizendo que aquele que não está disposto a desglorificar pai, mãe, filhos, posses, trabalho, propriedade, carreira, o que for, esse não é digno de mim. Esse não está em condições de me seguir. Portanto, é preciso entender que o dinheiro não pode ser um Deus para a sua vida. O meio da providência das coisas na sua vida em lugar de Deus. O dinheiro não pode ser um redentor, o dinheiro não pode ser um salvador, o dinheiro não pode ser meio para as soluções da sua vida, porque ele não é. Ele é uma forma de pagamento? Sim. Ele é uma forma de adquirir coisas? Sim. Mas ele não é o Deus da providência. Ele não é a solução para os problemas que você julga existirem, as injustiças que você julga existir em sua vida. Nós precisamos ser responsáveis, nós precisamos ser cuidadosos, mordomos de nossos hábitos de trabalho e sermos pessoas de confiança, mas é preciso tomar cuidado para que trabalho, dinheiro, nada disso assuma um lugar que somente pertence a Deus. Cristo é o nosso mestre, não o dinheiro. Cristo é a fonte de satisfação das nossas vidas, não o dinheiro. Deus é quem nos provê, nos sustenta e não o dinheiro. Ele nos dá o dinheiro, mas o dinheiro não é o nosso Deus. C.S. Lewis disse que aquele que tem Deus e tem tudo, não tem mais do que quem tem a Deus somente. Há um grande erro na nossa sociedade, de achar que o fato de se ter muitas coisas e ao mesmo tempo ter Deus, faz com que eu seja mais do que aquele que só tem a Deus. Há uma grande disparidade entre o evangelho que nós encontramos na Escritura, o cristianismo que nós encontramos nas Escrituras e a proposta que esse mundo tem nos feito. Por conta do materialismo, nós temos visto pessoas negligenciando o dia do Senhor para fazer aulas em cursinho para passar em concurso. Pessoas negligenciando o dia do Senhor porque vão para o cursinho para fazer vestibular. Pessoas negligenciando o dia do Senhor. Por quê? Porque elas estão totalmente envolvidas com o desejo de ganhar dinheiro. O que nós encontramos nesse texto? Nós encontramos três coisas importantes, três advertências importantes a respeito do risco do materialismo. A primeira é de que o recurso do materialismo é poderoso. Você precisa tomar cuidado porque ele é sedutor, ele é poderoso, ele vai chamar a sua atenção e vai tentar te envolver. A segunda coisa é de que a atração do materialismo ela está se desvanecendo na vida daqueles que são consumidos por ele. O materialista, ele está experimentando na vida dele um desvanecimento de todas as coisas. E finalmente,
o argumento para o materialismo é inútil. São essas as três coisas que nós encontramos na argumentação de Salomão aqui. Veja comigo, em primeiro lugar, os versos 1 e 2. Salomão deixando claro de que há poder e há atratividade no materialismo. Ele diz: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta, de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Meus irmãos, há um grande apelo e um grande mal no materialismo. O texto diz que há um grande peso sobre os homens, e esse peso é o desejo por coisas materiais. Satanás, ele é o Deus deste mundo. Ele é aquele que engaja-se na grande publicidade das coisas que nos afastam de Deus aqui. Nós podemos dizer que há uma grande empresa de publicidade no mundo, a maior delas, e essa empresa chama-se Mentiras S.A. Não é a empresa do Duda Mendonça, não é a empresa de muitos dos publicitários brasileiros, a maior empresa de publicidade do mundo. A maior empresa de publicidade do mundo chama Mentiras S.A. e o grande empreendedor dela é Satanás. Ele vai mentir para você. Ele vai o tempo todo dizer para você e para o seu coração que você precisa de coisas que você não precisa. Ele vem fazendo isso principalmente no último século, de uma forma bastante intensa. Ele vira, por exemplo, para maridos que estão satisfeitos com suas esposas e dizem para eles: olha, você precisa de uma esposa mais jovem. A sua esposa está bem acabadinha já. E aí começa a mentir, a mentir, a mentir, até que o cara vira e fala assim: não, eu preciso de uma esposa nova. Né? Ou então a própria esposa é convencida de que ela precisa ficar como se fosse uma esposa novinha. E então a Mentiras S.A. começa a dizer no pé da orelha dessa mulher: olha, você tá com carinha de velha. Você podia fazer uma prática aí para poder você ficar com cara de jovem. E então você começa a investir da indústria da beleza, dos produtos de beleza, dos procedimentos de beleza, como uma tentativa de burlar a morte, como uma tentativa de burlar o envelhecimento, e as pessoas já não envelhecem mais com satisfação, contentamento e sujeição a Deus. Mas ficam essas coisas aí, algumas que não conseguem nem rir, né? As expressões, por exemplo, daquela apresentadora de manhã lá do programa matinal, que fica fazendo comida, aquela que entra debaixo da mesa e geme quando a comida está gostosa. Maria Braga. É ela mesma. A pessoa praticamente perde as expressões faciais, porque se estica, porque a Mentiras S.A. vira no ouvido dela e diz: você não pode permitir o envelhecimento. Pessoas frequentam academias de ginástica como quem frequentam templos. Há mais ânimo e disposição para malhar do que para adorar a Deus. Tem até uma publicidade aqui em Brasília que é Malhar Previne, né? Você já ouviu? Malhar previne. Aí malhar previne AVC, malhar previne infarto, malhar previne não sei o quê. Mas o que é a Mentiras S.A., né? A Satanás Incorporated, o que ela faz? Ela fica repetindo no teu pé de orelha: você precisa, você precisa, você precisa. Essas não são as coisas mais importantes de que você precisa. Salomão está dizendo que há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Esse mal materialismo. Esse mal é pensar de maneira temporal e não com base nas coisas eternas. E Satanás vem incutindo. E no final das contas as pessoas passam a confiar em dinheiro e são sobrecarregadas por um grande mal. Porque quando elas deveriam confiar em Deus, elas passam a confiar no dinheiro.
Esses dias eu vi uma cena tão triste de eu não sei se é aquele repórter que estagiários aqui fazem as reportagens, como é que é o nome? Profissão Repórter, eu acho que é isso, Profissão Repórter. Profissão Repórter mostrando uma meninazinha novinha querendo fazer plástica lá. Aí a menina pegando todo o dinheiro que ela tinha juntado, todo o dinheiro que ela havia ganhado nos últimos meses de trabalho, em torno de 4 mil reais, passando mais 4 mil reais no cartão da tia, e ainda prometendo no dia seguinte chegar com mais 1.000 reais para poder pagar para a clínica, para poder fazer uma cirurgia plástica e colocar uma prótese de silicone. Uma moça tão jovem e tão escravizada. Por quê? Porque ela ouviu a Mentiras S.A. dizendo no ouvido dela: você precisa disso. Esse é o grande mal que existe debaixo do sol e aquilo que tem pesado sobre os homens. Toda uma mobilização familiar, todo um gasto e toda uma tensão e um estresse de se levantar dinheiro para uma coisa que se colocou na cabeça que se precisava. E que em qualquer outra época você não precisaria disso. Essas pessoas nunca podem desfrutar da riqueza ou encontrar uma satisfação final, porque Deus não fez a riqueza, o dinheiro, as coisas materiais para elas serem adoradas. Ele e a Ele é quem nós devemos adorar. Por isso que Salomão está dizendo que ele olha e vê debaixo do sol um grande mal e um grande peso sobre os homens. Meus irmãos, o primeiro mal é o fato de que o dinheiro se tornou um ídolo. O dinheiro se tornou o Deus das pessoas, até mesmo de muitos que se dizem crentes. E Salomão diz que esse é o grande mal, que ele vê aquilo que tem pesado sobre os homens. É viver como se tudo que existe nesse mundo seja aquilo que nós vemos com os nossos olhos. Se o seu principal objetivo na vida é ganhar um monte de dinheiro, você está indo a ser parte de uma multidão de pessoas, de uma vasta multidão de pessoas que são vazias, frustradas e materialistas. De pessoas que, mesmo com todo o dinheiro do mundo, vivem na mais absoluta miséria. Porque dinheiro sem Deus é igual a miséria. O grande peso sobre estas pessoas é de que elas estão cada dia mais envolvidas, comprometidas com aquilo que apenas vai lhes trazer angústia, frustração e desespero. Você sabe qual que é a grande agonia das pessoas que correm atrás de todas essas coisas? É que elas estão tentando pegar algo como quem tenta segurar o vento, que é a expressão que Salomão usa aqui. Elas correm atrás do vento. Elas correm atrás de coisas que no final das contas nunca irão lhes satisfazer. Nós já falamos aqui que viagem não traz satisfação. Você sabe por quê? Porque quando você voltar para a sua vida, encarar a sua vida, você vai começar a desejar a próxima viagem, e a próxima viagem, e a próxima viagem, e sempre existirá uma viagem melhor do que a outra. É a síndrome da grama mais verde, uma grama que não existe, porque nenhuma destas coisas foram feitas por Deus para satisfazer a sua alma. O texto da palavra do Senhor, em Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração também. O que preocupa você? O que você julga ter necessidade?
O que tem ocupado os seus esforços? Você é do tipo que malha mais a alma do que o corpo? Ou você está na onda do malhar previno? E malha, e cuida do seu corpo. E está bombadão, e está bombadona. Mas a sua alma está bem mirradinha, bem fraquinha, porque você não a exercita. Essa é a grande expressão daqueles que vivem debaixo de um grande peso e um grande mal que existe debaixo do sol, que é o materialismo. Mas há uma coisa no verso 2 que Salomão nos chama a atenção, é que o materialismo ele é poderoso, ele pesa sobre nós, mas ao mesmo tempo há uma grande ironia do ídolo materialismo. Ele diz que o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho come. Também isto é vaidade e grande aflição. Pelo simples fato de que todos nós morreremos. E nenhum de nós consegue levar para além da morte as coisas que ganha aqui. A grande ironia da vida de muitos que passaram a vida inteira correndo atrás do acúmulo de riquezas é que filhos destroem isso num piscar de olhos. É de que muitas vezes levanta-se um Estado comunista, totalitário, e toma e confisca tudo quanto você passou a vida inteira lutando para ganhar. Não creia que nós estejamos tão distantes disso aqui no nosso país. Quantas pessoas que passaram a vida inteira correndo atrás de riqueza e compraram grandes fazendas, ou às vezes conseguiram essas fazendas matando gente, fazendo coisas que só Deus sabe, e aí de repente vem uma cambada do MST, invade, acabou, você não tem mais fazenda. A ironia do dinheiro é que o dinheiro é uma mercadoria de passagem. Eventualmente todos nós vamos morrer e tudo que temos vai ser possuído e apreciado por alguns estranhos. Alguém que não sabemos. Vocês se lembram, há pouco tempo, de que Ike Batista era dos brasileiros um que estava entre os grandes bilionários do mundo. Qual a vida de Ike Batista hoje? Há poucos dias, e nesse sentido a ironia de Salomão aqui é emblemática, há poucos dias nós vimos a imagem na TV, nos jornais, de um juiz passeando com o carro de Ike Batista. Um juiz que certamente não conhece Ike Batista é um estranho para ele. Não é seu amigo, mas pelo contrário, é o juiz do processo que está ajudando a expoliar o patrimônio de Ike Batista. E estava lá aquele estranho, não vez fora a problemática da falta de ética do magistrado, mas estava aquele estranho passeando com o carro dele por aí. É bem significativo a respeito das coisas que Salomão está falando aqui. Mas vejamos ainda, a partir dos versos 3 até o 9, que o materialismo está desvanecendo na vida daqueles que são envolvidos e consumidos por ele. Essa atração, ela se desvanece. Pessoas que sacrificam tudo por riquezas não se satisfazem. E elas começam a adicionar outras coisas para dizer mais ou menos assim: olha, pastor, não é só dinheiro que eu tenho, não. Eu tenho mais do que dinheiro. Por exemplo, pastor, olha, ter dinheiro e muitas crianças, ó, é tudo de bom. E Salomão aqui no verso 3 e 4 ele diz: se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até a avançada idade, e se sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, de trevas se cobre o sono. Você deve olhar para a busca do dinheiro e dizer mais ou menos assim: mas pastor, talvez se eu tiver um monte de crianças para compartilhar as minhas riquezas, então eu vou ser feliz.
Salomão diz que isso não vai funcionar. Não se trata apenas de, no desvanecimento do materialismo, você buscar adicionar outras coisas. As crianças são, e certamente trazem grande alegria para as nossas vidas. Mas elas também trazem muitas responsabilidades, às vezes acrescidas até mesmo de muitas mágoas. Elas podem ser ingratas à luz daquilo que são a generosidade de seus pais. E muito embora tenhamos dinheiro e muitas crianças, nós podemos estar depressivos, deprimidos, infelizes. As crianças não podem levantar nossas frustrações. E eu digo isso para vocês que são pais, cuidado com isso. A maioria dos pais materialistas tem filhos para terem relações frustradas com seus filhos. Relações sem graça, carregadas de expectativa, de frustração e às vezes de opressão. Vou dar um exemplo para você. Quando uma mãe, por exemplo, investe na filha, fala assim, banca os estudos da filha, aí a filha conhece um rapaz crente, piedoso, um vaso. E aí casa-se com ele. E aí anos de faculdade, de investimento, agora dão lugar ao ofício precioso de ser mãe, esposa e mãe. Aí vem aquela mãe materialista e diz, eu investi em você, porque eu investi em você para você virar uma doutora e agora você vai o que? Casar? Cuidar do seu marido, dos seus filhos? E a minha viagem para Paris, que eu apostei as fichas que você iria me pagar? E o concurso público que eu esperava que você fosse passar para bancar a minha viagem para Paris? Olha, eu quero retorno. Nós estamos cheios de pais e mães assim. O materialismo faz isso com as relações de pais com crianças. A criança não consegue ganhar a feira cultural no colégio, não consegue o primeiro lugar no simulado do cursinho, não passa entre os primeiros da turma, e os pais se carregam de frustração. E ao contrário, filhos ingratos, filhos que apesar de toda a generosidade dos pais, os retribuem com mágoas, com decepções. Por quê? Porque filhos não são redentores. Por quê? Porque filhos não foram feitos para satisfazer as necessidades de satisfação, de identificação de pessoas. Filhos só fazem sentido quando Deus é o fundamento da nossa satisfação. A Bíblia diz que eles são uma alegria porque eles são herança do Senhor. Deus é a base de tudo e eles são acrescidos. Quando você tem o dinheiro um ídolo, você se engana de achar que encher de crianças uma casa vai diminuir a gravidade e a severidade da tua idolatria, vai aliviar a sua consciência. As crianças não podem levantar nossas frustrações. Muitos voltam seus sonhos para uma família. Algumas mães que não têm filhos pensam que se elas tivessem crianças, elas seriam mais felizes. Salomão está dizendo que não é assim que funciona. Se a nossa felicidade final vem de qualquer lugar fora de Cristo, ela é construída como que um naufrágio determinado. É como uma construção sobre areia movediça. É uma fundação rachada. É uma fundação em ruínas. Salomão aqui, ele vai usar de uma figura, de uma ilustração surpreendente, para dizer o quanto esse tipo de vida não tem sentido. Vejam comigo no verso 4, final do verso 3 e verso 4. Ele diz isso, digo que um aborto é mais feliz do que ele.
Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Ou seja, é melhor não viver do que viver sem Cristo. É melhor não viver do que viver dessa maneira, tendo dinheiro como ídolo, tendo dinheiro como Senhor da minha vida, tendo dinheiro como a razão das minhas coisas. Nem crianças irão mudar isso. Se você é um materialista, você pode se encher de filho. Eles não irão dar sentido à sua vida. Você continua um idólatra, agora um idólatra cheio de filhos. E você certamente vai produzir mais um bando de idólatrazinhos. Eclesiastes, no verso 5, diz: não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro, do que viver essa vida pressionada, atribulada, cheia do peso da idolatria. Os versos 6 e 7, ele também diz que não adianta você acrescentar vida longa. Isso não vai te satisfazer. Ah, pastor, mas além de muitos filhos, olha só como eu estou vivendo. Eu estou com 60 anos e pareço um garotão. Eu estou mais inteiro do que o senhor, pastor. Olha só, olha o muque. E gente, a nossa geração tem sido caracterizada por isso. A geração saúde, vocês lembram de Paulo Cintura? Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Gente, o que essa expressão está dizendo? Saúde é o que interessa. Deus não tem pressa. Saúde é o que interessa. Culto não tem pressa. Saúde é o que interessa. Culto, reunião das mulheres para estudar a Bíblia não tem pressa. Não, eu vou para academia. Esse negócio de reunião de mulheres para estudar a Bíblia, o quê? Fica ouvindo lá que a mulher tem que ser submissão a marido, você está doido? Eu vou levantar peso. E aí nós temos gerações, inclusive, de crentes, que é impressionante a capacidade, o gasto que se faz para se tentar evitar o inevitável. Morre do mesmo jeito. Vai para a sepultura do mesmo jeito. Nós temos visto homens e mulheres crentes totalmente viciados em tentar cuidar da saúde. Essas coisas de alguma maneira são nobres. Não é ruim você tentar cuidar do meio ambiente, você lutar para que as condições climáticas sejam melhores, as condições ambientais sejam melhores. Não há problema em você tentar cuidar da saúde, ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos. Mas creia-me, há um problema grave quando você diz saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Isso é mais uma das mentiras produzidas pela Mentiras S.A., pela Satanás Incorporated. Há coisas na vida que deveriam ter a maior pressa na sua vida. A palavra de Deus, os meios de graça, porque Cristo deveria ser aquilo que realmente interessa. As pessoas estão fazendo de tudo hoje para se manterem vivas e se manterem com vidas mais saudáveis. De fato é importante nós sermos mordomos do nosso corpo, cuidarmos do nosso corpo, mas a obsessão não tem Deus na equação. As pessoas querem se salvar na terra, elas querem legislar sobre o que as pessoas deveriam comer, como se isso fosse burlar a morte. E elas estão, de alguma maneira, até mesmo tentando alterar o DNA para poder tentar corrigir a predisposição genética de pessoas para doenças hereditárias. Essas coisas, por mais que em algum aspecto sejam nobres, no final das contas, elas são tentativas de burlar o inevitável. Não tem como burlar a morte. A questão é que a morte está chegando e quando isso acontece, todo o dinheiro, toda a vida longa e todos os filhos não irão ajudar. Interessante o último filme do Wolverine.
o filme solo do Wolverine, ele na época da Segunda Guerra Mundial, lá em Nagasaki, ele conhece um japonês, salva esse japonês, e o filme conta a história de que esse japonês se transforma num grande empresário, e esse grande empresário cria uma verdadeira obsessão pelo Wolverine, investe todos os seus recursos, compromete seriamente o seu caráter, porque ele gostaria de roubar o poder de regeneração do Wolverine para burlar a morte. No final do filme, ele quase consegue, mas acaba morrendo. E essa é a grande verdade com relação às nossas vidas. Você pode se acabar na academia, mas o teu corpo malhado ou o meu barrigudinho vai para a sepultura do mesmo jeito. Portanto, não é que você não deva ser um bom mordomo do seu corpo, mas é que há coisas com as quais você deveria ter pressa. E a pressa não é com a saúde física, não é com a malhação. A obsessão com a saúde física, com a vida longa, não é a sua prioridade. Como é triste, meus irmãos, viver sem Cristo. E Salomão está dizendo exatamente isso, que vai se desvanecendo, criança não resolve, vida longa não resolve, e apenas a tolice fica evidente. Versos 8 e 9, ele diz: pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A vida sem Cristo é esta vida de tentar pegar o vento com os dedos e ver o ar escorrer por entre os dedos. Frustração, agonia, decepção. Há um apetite errante na vida daqueles que vivem sem Cristo. The Walking Dead, aquela série de zumbis, ela é extremamente emblemática sobre o mundo que nós vivemos. A vida sem Cristo é semelhante à vida dos errantes de The Walking Dead. E aquele apetite absurdo deles por devorar e comer carne sem vida. Eles têm fome. Eles têm fome. É impressionante que você vê apenas um traço, um pedaço de corpo, mas está lá faminto. Ele quer porque quer se satisfazer. Esse apetite errante, esse apetite absurdo de uma vida morta, é a grande expressão da vida dos materialistas. É uma vida triste e absolutamente sem sentido. Há um apetite terrível por academias, há um apetite terrível por beleza, há um apetite terrível por comprar, há um apetite por viajar, há um apetite por coisas novas, há um apetite por uma satisfação que não virá. O nosso apetite precisa ser pelas coisas que de fato nos satisfazem. A Trindade Santa, a vida no meio dos santos de Deus, a vida na presença de Deus, a vida corandel. Esta é a vida que satisfaz, e o nosso apetite deveria ser totalmente voltado para alcançar, para buscar essa vida. O homem não pode escapar disto. Sem Deus, todos os homens estão buscando o seu próprio caminho, e esse seu próprio caminho sempre acabará em frustração. É isso que Salomão conclui nos últimos versos, de 10 a 12, quando ele diz: a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida,
de vaidade, os quais gasta como sombra. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Deus. Somente Deus. Certamente o texto está nos chamando a atenção para a providência de Deus quando diz: a tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome. A palavra de Deus o tempo todo nos chama a atenção para a providência do Senhor. Não ande de apetite errante, com apetite errante, mas tenha um apetite pelas coisas de Deus. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E o que? E as outras coisas vos serão acrescentadas. Não tenha apetite por saúde, não tenha apetite por vida longa, não tenha apetite por tantas coisas dessa vida que não te satisfaz. Mas tenha apetite por buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós queremos disputar com Deus e dizer que a vida não é justa. Nós queremos disputar com Deus e dizer que as coisas não são como deveriam ser. Nós queremos disputar com Deus e queremos ser Deus. E o texto bíblico diz que isso é frustrante, que isso só aumenta a vaidade e a falta de sentido de todas as coisas, que não nos cabe discutir com Deus. O homem é a criatura, e ele nunca pode disputar com aquele que é mais forte do que ele, Deus. Nós podemos disputar todo dia, todo ano, que a vida não é justa. Mas realmente tudo com que lutamos, nós apenas trazemos sobre nós mesmos, com frustração, com agonia e com desespero. A única solução é nos voltarmos para o Senhor e nos rendermos a Ele e parar de disputar com Ele. Entender que lutar contra Deus é inútil, é sem sentido, é uma disputa vã. Nós precisamos nos apresentar ao Criador, nós precisamos viver em união amorosa com Ele e com seus caminhos e entender e nos submeter aos seus planos para a nossa vida. Discutir com Deus é um exercício de futilidade, é inútil. Você nunca vai encontrar satisfação à parte dele. O verso 12 diz: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade. Quem pode declarar ao homem o que será debaixo? Será na vida dele debaixo do sol? O mero ser humano não pode saber o que é bom para ele. Nós olhamos para todas as coisas temporárias, nós tentamos nos satisfazer com tudo que o mundo pode oferecer e nada, dinheiro, família, vida longa, nada pode nos satisfazer. Somente Deus. Tanto, meus irmãos, é isso que Salomão está nos falando aqui. Ele nos fala de que nós temos uma escolha clara entre dois modos de vida. Nós podemos passar a vida perseguindo riqueza, mas isso nunca vai nos satisfazer. Ou nós podemos nos concentrar em depender de Deus, em ter Deus como o bem mais precioso das nossas vidas. E nisso nós aproveitarmos os dons que Deus nos dá a cada dia. Em vez de buscar riquezas, a palavra de Deus nos encoraja a apreciar os presentes, os dons de Deus, que são diários nas nossas vidas. Jesus em Mateus 6,24 diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mas você não pode servir a Deus e às riquezas. Ele também nos adverte lá em Lucas 12,15. Tome cuidado, tenha guarda contra todo tipo de ganância, para a vida, e porque a vida não consiste na abundância de bens. Em João 6,27, a palavra de Deus diz:
Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Nós não devemos trabalhar duro para ganhar a nossa alimentação diária, pastor? Sim, você deve trabalhar bastante. Mas você não deve trabalhar como se isso fosse a coisa mais importante. Você não deve trabalhar como se o teu trabalho fosse o Deus da tua vida. A palavra de Deus diz que são os gentios que se esforçam dessa forma e por todas essas coisas. E Salomão, no mesmo ritmo de Jesus, está nos chamando a atenção para o fato de que para vivermos uma vida de satisfação, Deus deve ser a prioridade dos nossos esforços. E devemos, assim, gozar de todos os bens, de todos os dons que Ele nos dá. A partir do momento que Deus é o motivo de todos os seus esforços principais, então você poderá apreciar os presentes que Ele nos dá, como comida, bebida, trabalho, saúde, família, amigos, o perdão e a salvação. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente eu vos digo, alegrai-vos. Alegrem-se no Senhor. Tenham pressa em cuidar das vossas almas, porque Deus é o que interessa. O resto não tem pressa. Cristo é o que interessa. O resto, Cristo é o que interessa. O resto não tem pressa. Que Deus os abençoe. Vamos orar.